Olá pessoal, tudo bem? Me lembrei de um fato muito importante, de repente resolvi passar para vocês, porque de uma certa forma isso vai auxiliar muito no equilíbrio cosmotelúrico e magnetoelétrico do nosso corpo, em função de energias produzidas por patologias, né? Principalmente agora, com essa corrida que nós estamos promovendo referente à liberação da fosfetanolamina. Quem estiver passando por uma situação sendo envolvido por essa doença, essa manifestação cancerígena, pode se beneficiar bastante. Se bem que o que eu vou passar para vocês serve para ajudar a corrigir inúmeras patologias, inclusive Alzheimer, esclerose, tá? Então, o que eu quero dizer, o que eu vou dizer para vocês? Quando a gente tem um problema de saúde, um problema patológico, esse problema cria uma situação de descompensação vibracional e energética, que aumenta o potencial elétrico biológico, tanto a nível denso, a nível físico, vamos dizer assim, a nível telúrico, quanto a nível abstrato, o nosso campo vibracional, o nosso campo áurico. Essas energias de desequilíbrio, elas vão ser externadas para o nosso campo energético e ficam envelopadas entre o último limite do campo áurico biológico, do campo áurico da saúde, e o nosso corpo físico. Fica lá embutida lá dentro. Esse padrão de desequilíbrio, além de atrair energias semelhantes em fase elétrica biológica, ele cria uma situação de caos psicológico. Ele vai agravando, de uma certa forma, aquilo que às vezes seria muito fácil de ser corrigido. Porque ele fica realimentando a distorção magnetoelétrica. Correto? Então vamos lá. Nós temos uma patologia, uma doença. Aliás, é importante uma colocação. Nenhuma pessoa é doente. Os seres humanos, quando em desequilíbrio biológico, carregam doenças, mas na realidade não são doentes. As pessoas consideradas doentes são aquelas que sofrem de distúrbios mentais ou que dividem a sua personalidade como a inteligência extrafísica. A nível biológico, uma pessoa que tem uma disfunção patológica, ele carrega uma distorção considerada como uma doença, mas não necessariamente ele tem que ser um doente, correto? Mas, enfim, quando a gente tem esse desequilíbrio, a descompensação magnetoelétrica chega num ponto que a produção de elétrico biológico é muito intensa. Ela vai contaminar, além de várias partes internas do nosso corpo, o nosso padrão vibracional. Isso é fácil de entender. Veja bem, a gente vai carregando isso vai realimentando situações onde o ser humano em estado de fragilidade vai permitindo que outras ocorrências venham a surgir por interferência desse padrão elétrico biológico. Correto? Bom, vocês lembram das indicações que eu fiz com relação ao banho de sais para eliminar a toxina elétrica, biológica e abstrata do nosso campo áurico? Lembram, né?
muito fácil de fazer, muito simples, não tem contraindicações. Quando você faz o banho de sais, você vai eliminando desse campo energético nosso, a primeira aura, a aura da saúde, pode ser até chamada aqui de aura biológica, toxinas em fase elétrica biológica, permitindo com que as nossas células, o nosso corpo, tenha condições de produzir magnético biológico para compensar com o elétrico e buscar um equilíbrio cosmotelúrico, um equilíbrio magneto-elétrico. Uma célula ou uma parte do nosso corpo em disfunção, que vai produzindo elétrico, né? Alimentando um desequilíbrio patológico, né? Com essa bolha que é criada entre o nosso corpo físico e o limite da nossa aura da saúde, vai sendo estimulado por essa carga elétrica quando ela não é removida. Parte dela pode ser diminuída ou minimizada quando a gente anda descalço, porque as energias estáticas conseguem ser liberadas quando você põe os pés no chão, né? E uma grande parte, ou a maioria do que a gente carrega como distorção elétrica biológica, é eliminada com o banho de sais. Né? Então você tem uma patologia. Ela vai produzir elétrico biológico. Esse elétrico biológico vai para o nosso campo áurico. Qualquer situação que você se predispõe para adquirir magnético ou para o corpo produzir magnético, fica comprometido, porque não tem espaço para caber o magnético. Tem muito elétrico. Como são energias antagônicas, uma não conversa com a outra, uma só vai crescer se a outra diminuir de intensidade na interferência. Quando a gente diminui o elétrico, automaticamente o magnético sobe. E você tem possibilidade de acelerar processos de recuperação das patologias muito importantes. Isso também está fácil de entender. Então, para qualquer pessoa que está passando por uma situação de carregar uma enfermidade, se ela colocar na disciplina do dia a dia dela o banho de sais, ela vai acelerar o processo de recuperação, ela vai aceitar mais se ela se submeter a processos de equilíbrio externos com energias reequilibradoras, energias organizadas, ela vai aceitar mais esse tipo de terapia e ela vai fazer com que as células envolvidas com a patologia que ela carrega comecem a trabalhar com mais facilidade o magnético biológico, acelerando a cura. Isso também é fácil de entender. Se vocês seguirem o passo a passo, vocês vão ver a lógica que tem por trás disso. Então, por exemplo, uma pessoa que está carregando um carcinoma, um câncer, seja ele qual for. Se ela acelerar o processo de eliminação de toxina elétrica biológica, se submetendo a um trabalho de terapia, de preferência com a fosfetanolamina, que felicidade, não? Veja só, a possibilidade de acelerar o processo de autorrecuperação é maior. Vocês lembram do banho, né? Uma colher de sulfato de magnésio, uma colher de bicarbonato de sódio, não precisa ser um 100%. Tá? E um punhado da sua mão, que vai corresponder de 3 a 4 vezes a quantidade das colheres do sulfato e do bicarbonato, de sal grosso, sal natural. Né? Quanto mais fininho ele for, mais moído ele for, quanto menor for o grão, mais fácil para ele dissolver. Põe isso num frasco de plástico ou de vidro, nunca de metal, para você não perder a reação química dos sais. Vai para o chuveiro e fica chacoalhando isso embaixo da água de chuveiro. Você vai começar a ter uma água salinizada.
com a diluição dos 3 sais. Joga essa água no corpo, pode ser jogado na cabeça, não tem problema nenhum. As mulheres que, no dia que resolverem fazer o banho, não forem lavar o cabelo, tem um comportamento diferenciado dos homens, não precisa jogar na cabeça. Mas, enfim, pode ser jogado na cabeça. Joga o líquido, sobrou sal, pega a água de novo. Joga o líquido, sobrou sal, pega a água de novo. Faz umas 3, 4 vezes. E depois toma um banho normal de asepsia. Sabonete, bucha, shampoo, para eliminar o sal do corpo. O sal não pode ficar no corpo. Quando fizerem em crianças, prestem atenção de lavar bem, né, a virilha, as dobrinhas, né, para evitar que a criança venha a desenvolver assaduras. Então, o que eu queria que vocês entendessem com relação a isso? Uma pessoa carregando qualquer tipo de patologia, se ela facilitar a eliminação de toxina elétrica biológica, promovendo uma situação das células do corpo produzirem magnético biológico, o processo de recuperação passa a se acelerar. Compreende? Está fácil de entender? Eu já queria ter gravado isso há algum tempo. De repente, hoje eu tive tempo de gravar. O curso de radiestesia se encerrou há pouco. E justamente focando nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas que estão acometidas de câncer. Você vai se sentir extremamente aliviado. O que é que eu aconselho para quem nunca fez esse banho ou um tratamento de choque? Façam 10 dias seguidos do banho de sais. Pode fazer 10 dias seguidos sem problema nenhum. Aliás, a partir do segundo, terceiro dia, vocês vão começar a notar uma diferença absurda. As respostas que eu tive com clientes que têm familiares com Alzheimer foi excepcional. Da pessoa começar a voltar a participar de conversas, levantar da cama, fazer a sua higiene sozinho. Acelera os processos de estabilidade de quem tem esclerose múltipla. Crianças com excesso de distúrbio intestinal, né, cólicas e etc., que se recuperam com uma velocidade absurda, crianças hiperativas e qualquer tipo de doença, não importa qual seja. Se você ajudar o corpo a eliminar a toxina elétrica, ele começa a produzir magneto elétrico e vai começar a auxiliar a autorrecuperação da patologia. Façam esse teste, façam essa experiência, e vocês vão perceber a velocidade que isso acontece. Porque você permite, você facilita com que o corpo reaja para se defender. Pessoas que estão com febre alta, com gripe forte, pessoas que estão com enxaqueca, se fizerem um banho de sais, é como se tirasse o sintoma da enxaqueca com as mãos, as dores encefálicas. Tá bom, pessoal? Brinquem com isso um pouquinho. Se vocês quiserem, depois comentem comigo. Se tiverem dúvida também, né? É só conversar com o Caffarelli no Facebook. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Beijos e abraços para todos.